Fortaleza é uma linda cidade com muita coisa para fazer. Hoje vou mostrar 19 passeios para fazer em Fortaleza em um roteiro de 4 dias. Eu dividi o roteiro por sessões temáticas. Isso vai facilitar muito e tornar a sua experiência ainda mais marcante em Fortaleza. Você vai descobrir agora no canal Explora Brasil como aproveitar cada momento da sua viagem. Vamos começar com o dia 1, explorando as praias urbanas e a cultura vibrante de Fortaleza. Vamos começar pela Praia de Iracema, uma das joias mais conhecidas de Fortaleza. Localizado bem no coração da cidade de Fortaleza, e ao longo do calçadão da praia, você encontrará um ambiente animado, ideal para caminhadas relaxantes, passeios de bicicleta ou apenas para se sentar e admirar a vista. E claro, tomar um banho de mar. O calçadão é o ponto de encontro dos moradores e visitantes, oferecendo uma atmosfera descontraída com uma mistura de bares, restaurantes e quiosques que servem deliciosas comidas e bebidas refrescantes. Ao cair da noite, a região se transforma em um centro de diversão, com música ao vivo, eventos culturais e festas que atraem tantas pessoas locais quanto os turistas. E seguindo seu passeio pela Praia de Iracema, você se depara com a Ponte dos Ingleses. Essa é a nossa segunda parada do primeiro dia. Também conhecida como Ponte Metálica, essa estrutura é uma das mais antigas da cidade e oferece uma vista espetacular do mar e da orla. Construída no final do século XIX, a ponte foi originalmente projetada para facilitar o transporte de mercadorias para o porto de Fortaleza, mas hoje serve como um ponto de encontro popular para quem deseja desfrutar de uma bela vista do pôr do sol. Depois de aproveitar a vista da Ponte dos Ingleses, é hora de mergulhar na vibrante cultura local de Fortaleza. Sua terceira parada é visitar o Mercado Central. Ele fica situado no coração da cidade. Este mercado é o verdadeiro tesouro de sabores e tradições. O Mercado Central de Fortaleza é conhecido por sua arquitetura colorida e pelas diversas lojas que oferecem de tudo, desde artesanato local, especiarias e produtos típicos do Nordeste. É o local ideal para comprar lembranças, como rendas, cerâmicas e bijuterias, todas feitas por artesãos locais. Com uma atmosfera animada e uma infinidade de aromas e sabores, o Mercado Central é uma parada obrigatória para quem deseja experimentar a verdadeira essência de Fortaleza. Agora que você já está ambientado na cultura cearense, vamos seguir para a majestosa Catedral Metropolitana de Fortaleza. Localizada no centro da cidade, essa imponente construção é um dos marcos históricos e arquitetônicos mais importantes de Fortaleza. Se você sabia que ela tem inspiração na Catedral de Notre-Dame, que é em Paris, na França? A Catedral Metropolitana de Fortaleza, ela foi inaugurada em 1978. E é um exemplo notável de arquitetura neogótica e é uma das maiores do Brasil. Ela é conhecida por suas torres imensas e suas impressionantes janelas de vitrais. Você sabia que a Catedral de Fortaleza ela demorou 40 anos para ser construída? Você aguentaria esperar alguma coisa por 40 anos? Pois é. Agora que você já é quase um cidadão fortalezense, nós temos ainda 2 paradas nesse primeiro dia. Nós vamos agora curtir o pôr do sol e aproveitar a noite de Fortaleza. Vamos conhecer o Espigão da Praia de Iracema, também conhecida como Espigão da Rui Barbosa. Ela é uma estrutura que ela se estende mar adentro na Praia de Iracema. Foi construída com o objetivo principal de controlar a erosão costeira e de proteger a orla. O Espigão acabou se tornando um ponto turístico e de lazer, muito frequentado por moradores e visitantes. Ele tem aproximadamente 650 metros sobre o mar e você vai se sentir um sereio fora d'água. Um dos destaques do Espigão da Praia de Iracema é o pôr do sol, que pode ser apreciado em toda a sua grandiosidade a partir desse ponto. A combinação do céu colorido com a vastidão do mar cria um espetáculo visual único. E depois que você curtiu o pôr do sol, agora você vai se preparar para comer e fazer umas comprinhas. É hora de conhecer um dos pontos mais vibrantes e autênticos de Fortaleza, a Feirinha da Beira-Mar. Fica localizado no bairro Meireles. Essa feirinha, que acontece todas as noites ao longo da orla, é uma verdadeira paraíso para quem deseja
experimentar o sabor local e a cultura nordestina. A feirinha da Beira-Mar é famosa por sua variedade de produtos artesanais, comidas típicas e muito mais. O ambiente é descontraído, animado com música ao vivo, preenchendo o ar, criando uma atmosfera festiva e acolhedora. É o lugar perfeito para um passeio ao final do dia, onde você pode saborear comidas locais, interagir com os vendedores e levar para casa um pedacinho da cultura cearense. Galera, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber dicas dos lugares de nosso Brasil, porque nós já vamos para o nosso segundo dia. Agora que você já acordou, espero que tenha escovado os dentes e tomado banho, claro. Já tomou um cafezinho? Vamos lá que temos um bocado de coisa para fazer. Vamos aproveitar as praias e a gastronomia de Fortaleza. Chegou o dia de ir para a Praia do Futuro, uma das mais famosas e procuradas de Fortaleza. Fica localizada a cerca de 10 km do centro da cidade. A Praia do Futuro é conhecida por sua extensa faixa de areia e suas águas cristalinas, perfeitas para um mergulho refrescante. A grande atração aqui são as famosas barracas à beira-mar, que oferecem uma experiência gastronômica única. Muitas consideram a Praia do Futuro o melhor lugar para degustar frutos do mar fresco, com destaque para o caranguejo, prato típico da região. Você vai amar essa praia, que é um lugar imperdível em Fortaleza. Antes quero te dar um aviso. Esse roteiro, como eu falei para vocês, ele está dividido por proximidade e atividades temáticas. Isso facilita muito a sua experiência. Então, depois de você ver todos os lugares, você pode adaptar todo esse roteiro. Não precisa necessariamente seguir um passo a passo. Isso aqui é para uma ideia, para facilitar a sua visita a Fortaleza. Continuando o nosso passeio, se você gosta de frutos do mar, não pode perder o caranguejo do Chico do Caranguejo, que é preparado de uma forma deliciosa. Mas se você não gosta de caranguejo, não se preocupe, porque na Barraca do Chico do Caranguejo é uma das barracas mais tradicionais e famosas da região e tem vários tipos de comida. Este é um lugar ideal para quem quer deliciar uma culinária local, especialmente se você é fã de frutos do mar. O Chico do Caranguejo é famoso por seu prato principal, que é o caranguejo, que é preparado de diversas formas, desde a versão cozida até a mais apimentada. Mas não se engane, o cardápio vai muito além dos caranguejos. Oferece uma variedade de pratos típicos da região, como camarões, peixes frescos e muito mais. Você já comeu caranguejo? Como que foi? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários. Após um delicioso almoço no Chico do Caranguejo, e você já tá com aquele buchinho cheio que você comeu tanto que teve que desabotoar o primeiro botão da calça, que eu sei que teu buchinho tá grande. É hora de explorar um dos pontos mais vibrantes e autênticos de Fortaleza, o Mercado dos Peixes. Fica localizado no bairro de Mucuripe. Este mercado é um verdadeiro paraíso para os amantes de frutos do mar e é uma parada essencial para quem quer mergulhar na cultura local. O Mercado dos Peixes, também conhecido como Mercado do Mucuripe, é uma das maiores centros de comercialização de frutos do mar da cidade. Aqui você encontra uma vasta seleção de peixes frescos, camarões, lagostas e, claro, o famoso camarão. O mercado não é apenas um lugar para comprar peixe, é um espaço onde você pode vivenciar a energia e o movimento do comércio local. Além das ofertas de produtos frescos, o mercado também abriga vários quiosques e barracas pequenas que servem pratos preparados na hora e bebidas refrescantes. E você já está no nosso próximo ponto. Lembra que eu falei que o roteiro iria facilitar? Nós vamos agora para a praia de Mucuripe, que fica aí, como você pode ver no mapa, pertinho do mercado. Uma das joias costeiras de Fortaleza. Situada ao longo da costa do bairro que leva o seu nome, a praia de Mucuripe é um lugar onde você pode relaxar e absorver a beleza natural da cidade. Ao contrário da praia de Iracema e da Praia do Futuro, a praia do Mucuripe oferece um ambiente mais tranquilo, ideal para quem deseja um tempo mais sossegado. É conhecida por seu extenso calçadão que se estende ao longo da orla, perfeito para caminhadas ao entardecer ou para uma pausa contemplativa enquanto observa o horizonte. E após a visita à praia de Mucuripe, é hora de se dirigir ao Jardim Japonês, um local tranquilo e encantador, situado no bairro do Mucuripe. Este é um lugar que oferece um contraste refrescante entre a agitação da cidade. Ela vai proporcionar um espaço sereno para relaxar e se reconectar com a natureza. O Jardim Japonês
é uma homenagem à cultura e à estética dos jardins japoneses, projetado para criar um ambiente de paz e meditação. Ao entrar no jardim, você é recebido por um paisagismo meticulosamente planejado, com caminhos sinuosos, lagos tranquilos e belos arranjos de plantas e flores típicas da cultura japonesa. E aqui, eu espero que você não tenha esquecido do protetor solar e da hidratação, senão você vai parecer um camarão ambulante andando por Fortaleza em nosso terceiro dia de passeio. Hoje é dia de arte, cultura e história. Vamos mergulhar na vibrante cena cultural de Fortaleza, com uma visita ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Localizado no coração do bairro da Praia de Iracema, é o verdadeiro ícone da cultura da cidade, oferecendo uma rica programação de arte, música e cinema. O Dragão do Mar é um espaço que celebra a diversidade artística e cultural do Brasil. O nome Dragão do Mar é em homenagem a Chico da Matilde, que em 1884 começou uma greve para impedir o transporte de escravos no porto de Fortaleza. Este nome simboliza a proteção e o valor cultural que o centro representa para Fortaleza. Ao visitar o Dragão do Mar, você encontrará uma série de atrações imperdíveis, incluindo o Museu de Arte Contemporânea, onde são exibidas obras de artistas locais e internacionais. O centro também abriga um planetário, que oferece sessões educativas sobre os cosmos e a astronomia, além de uma vasta programação de shows, peças de teatros e filmes. Outro destaque é a Praça Verde, um espaço ao ar livre, onde frequentemente ocorrem eventos culturais e apresentações ao vivo. Nosso segundo destino desse terceiro dia é um marco histórico e cultural de Fortaleza. É o Teatro José de Alencar, que fica localizado na rua Liberato Barroso, no centro da cidade. Este teatro é uma das construções mais icônicas de Fortaleza. É um verdadeiro tesouro cultural do Brasil. Ele foi inaugurado em 1910. O Teatro José de Alencar é conhecido por sua arquitetura impressionante, que mistura estilos neoclássicos e arte déco. O edifício é adornado com detalhes ornamentais e possui uma cúpula em forma de concha que é visível de longe. O teatro é nomeado em homenagem a José de Alencar, um importante romantista e dramaturgo brasileiro do século XIX. Ao visitar o Teatro José de Alencar, você será encantado pela beleza do seu interior, que inclui um elegante salão principal com capacidade para mais de 500 pessoas, decorado com lustres imponentes e detalhes de madeira entalhada. O teatro é cenário perfeito para uma variedade de apresentações, desde peças teatrais e óperas até concertos e balés. Além de suas atividades culturais, o Teatro José de Alencar também oferece visitas guiadas que permitem explorar sua rica história e arquitetura. Após a visita ao imponente Teatro José de Alencar, é hora de se dirigir ao passeio público, um oásis de tranquilidade e verde no coração de Fortaleza. Esta praça é uma das mais antigas da cidade, construída em 1890. O passeio público é um espaço encantador, ideal para uma pausa relaxante. Com suas amplas áreas verdes, caminhos arborizados, o parque oferece um alívio bem-vindo ao ritmo agitado da cidade. A praça possui como atrativos naturais diversas árvores centenárias, como o famoso baobá plantado por senador Pompeu em 1910. E a poucos passos do passeio público, encontramos a Estação das Artes, um espaço vibrante e multifuncional que oferece uma visita maravilhosa. Fica situada na Praça das Flores, no centro de Fortaleza. A Estação das Artes é um importante centro cultural da cidade. Esse espaço é uma antiga estação ferroviária de Fortaleza, que foi transformada em um ponto de encontro para a arte e cultura. A Estação das Artes abriga uma série de exposições de arte, apresentações teatrais e eventos culturais ao longo do ano. Com sua arquitetura charmosa que mistura os elementos históricos com o moderno, o local é um exemplo notável de como o passado e o presente podem se entrelaçar para criar algo verdadeiramente especial. Após mergulhar na riqueza cultural da Estação das Artes, o próximo destino é o Museu da Fotografia, um verdadeiro tesouro para os amantes da arte visual. Localizado no coração do centro de Fortaleza, na rua Frederico Borges, este museu oferece uma viagem fascinante através da história da fotografia e da arte visual.
O Museu da Fotografia é dedicado a preservar e exibir fotografias que documentam a história, a cultura e o cotidiano do Brasil. O acervo do museu inclui uma vasta coleção de imagens históricas e contemporâneas, proporcionando uma visão abrangente de evolução da fotografia ao longo dos anos. Um dos destaques do museu é sua coleção de fotografias de artistas renomados e de fotógrafos que capturaram momentos significativos da história brasileira. Além das exposições permanentes, o Museu de Fotografia também realiza exposições temporárias, workshops e eventos educacionais que promovem a arte da fotografia. E agora nós vamos para o nosso quarto dia do nosso roteiro de viagem em Fortaleza. E aqui um aviso, se você notou, está faltando os parques temáticos que nós vamos colocar hoje, que as pessoas adoram. São vários, como parques aquáticos, só que esses parques eles ficam fora de Fortaleza, por isso que eu deixei para o quarto dia, e você precisa se deslocar até lá. Esse passeio é o dia todo, dependendo do local, para explorar tudo você não consegue fazer em um só dia. Então separei 3 parques famosos para você visitar, e não necessariamente você precisa ser só no quarto dia. Como falei, você vai adaptar conforme sua experiência, o local que você está hospedado, então vamos para o quarto dia. Primeiro parque é a hora de se aventurar fora do centro de Fortaleza e conhecer um dos maiores parques aquáticos do Brasil, o Beach Park, localizado na cidade de Aquiraz, a cidade que fica a cerca de 30 km de Fortaleza. O Beach Park é um verdadeiro paraíso aquático que combina diversão e relaxamento em um só lugar. Ele foi inaugurado em 1989. O parque rapidamente se tornou um dos destinos turísticos mais procurados da região. Desde emocionantes toboáguas até áreas tranquilas para relaxar, algo para cada membro da família. O parque é famoso por suas imensas piscinas de onda, chamado de Insano, um dos maiores toboáguas do mundo, e o Vicarious, acho que é assim que se pronuncia, uma atração radical que promete muita adrenalina para quem quer e quem gosta muito. Já se você também gosta de uma coisa mais tranquila, você vai gostar muito do Lazy River, onde você pode relaxar enquanto flutua por um rio calmo. Além das atrações aquáticas, o Beach Park oferece uma excelente infraestrutura com restaurantes, lojas e áreas de descanso, garantindo que sua visita seja confortável e divertida. A nossa próxima parada é o Parque Engenhoca, também localizado em Aquiraz, não muito distante do Beach Park. O Parque Engenhoca é um espaço que combina natureza, diversão e educação. O parque é conhecido por seu ambiente encantador, repleto de atividades ao ar livre e atrações interativas para todas as idades, como pedalar no rio, bola d'água, passeios a cavalo, golfe, arco e flecha. Se você gosta mesmo de coisas radicais, você vai amar a tirolesa russa, tirolesa voadora, arvorismo. Como eu morro de medo de altura, eu nem passo perto. E agora é hora de explorar o I-Park, localizado em Maranguá, uma cidade vizinha a Fortaleza. O I-Park é um parque temático que oferece uma experiência emocionante para toda a família. Está a apenas uma curta distância de Fortaleza. O I-Park é conhecido por suas atrações radicais e pela infraestrutura moderna. Uma das atrações mais populares é a Mega Tirolesa, que proporciona uma vista espetacular e um pouco de adrenalina. Você pode se aventurar na parede escalada, wakeboard, stand-up paddle, piscina de pedra, passeios a cavalo, aquaball, caiaque, museu da cachaça e muito mais. Eu prefiro a segurança de uma piscininha de bolinha amarelinha. Conhecer Fortaleza é sem dúvida uma experiência que você vai amar. Se você gosta de curtir a noite e quer saber o que fazer em Fortaleza à noite, eu irei deixar aqui do lado 8 lugares para você conhecer Fortaleza à noite.